Meus amigos, aos poucos a roupa vai sendo lavada. Como já dizia Alexander Nevsky, aquele que viver de WhatsApp, pelo WhatsApp, perecerá. Quem diria, não? Que um candidato que tanto fala contra a corrupção, que tanto faz questão de esbravejar, de gritar, de espernear, de chegar ao ponto de defender torturadores, de defender o terrorismo de Estado em nome de uma suposta cruzada contra a corrupção, ser pego exatamente com a mão na massa. Felizmente alguém no Brasil acordou. Felizmente acordou. Estava mais do que óbvio que um candidato com 15, com 20, com alguns segundos na TV, iria utilizar outro meio para propagandear a sua ideologia nefasta, para propagandear a sua defesa, a sua apologia do terrorismo de Estado, para defender a tortura, para defender o fascismo contemporâneo, feito com o capital dos grandes empresários brasileiros e com auxílio do capital financeiro de empresas norte-americanas. Este é Jair Bolsonaro e esta, aliás, é a sina de todos esses campeões, de todos esses cruzados contra a corrupção. E tolo é quem ainda cai nessa onda, que ainda vai nessa de tá acreditando em combate contra a corrupção. Porque no começo dos anos 90 foi assim. O Brasil já teve outro Bolsonaro. Um Bolsonaro que, entretanto, era, convenhamos, a certo ponto muito mais moderado e até muito mais refinado. Esse Bolsonaro dos anos 90 se chamava Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, que também começou com essa mesma conversinha. Não, porque eu vou caçar os marajás, eu vou acabar com a corrupção. E aí o que aconteceu, todos nós sabemos depois. Acabou com a corrupção no Brasil, não, ela continuou do mesmo jeito. E depois, em seu lugar, continuou o seu vice, Itamar Franco. Talvez, por incrível que pareça, o único, né, que eu não quero aqui fazer propaganda de ex-presidente, mas talvez o único que não tenha falado em combater a corrupção e que, nesse sentido, ele foi coerente com o seu discurso, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não falava em acabar com a corrupção. Eu lembro muito bem, eu cheguei a assistir ao programa político do Fernando Henrique Cardoso. Era uma criança na época. Ele falava sim em acabar com... Ele falava em promover e incluir o jovem no mercado de trabalho. Essa era a proposta dele. Aí já é outra discussão, mas não em falar em acabar com a corrupção. Por quê? Porque a corrupção é algo, infelizmente, inerente ao sistema capitalista. Especialmente num país de capitalismo burocrático, não um capitalismo de tipo colonial, como é o caso do Brasil. O Brasil começou com a corrupção. Isso é um problema que vem de séculos já e não vai acabar da noite para o dia. A única forma de acabar com isso, né, de forma rápida, seria com uma revolução. Seria, aliás, de certo modo, fazendo no Brasil exatamente aquilo que Jair Bolsonaro propõe fazer
no final da década de 90, no começo da década de 2000. Né? Matar pelo menos os 30 mil. Não necessariamente 30 mil, mas talvez outra quantidade. Talvez começando por algum governante. Só que para fazer revolução você tem que ter força. O Brasil tem potencial hoje para uma revolução? Possui um partido revolucionário? Não. Nem os partidos comunistas que o Brasil tem e tantas organizações de esquerda são genuinamente revolucionárias pelos escritos de Lenin e Stalin. Ademais, que revolução fazer no Brasil? Aplicar o quê? Um golpe de Estado para introduzir um regime fascista no Brasil, para iniciar uma guerra com a Venezuela? É isso que vocês querem? Ver jovens do Exército Brasileiro de 19, 20 anos morrendo para o empresário da Havan lucrar milhões, para banqueiro X ou Y ganhar milhões, para sustentar a Boeing, né, que agora tem parte da Embraer, com milhões, enquanto os hospitais do Brasil, que sequer têm espaço para receber um indivíduo, uma criança que tem muitas vezes uma doença simples, ou um camponês que leva uma picada de uma cobra, de um escorpião, para estar lotando esses hospitais com filas para fazer amputação de soldados do Exército Brasileiro? É isso que vocês querem? Soldados do Exército Brasileiro que perderam a mão, perderam um braço por Jair Bolsonaro nas selvas da Amazônia da Venezuela, do Brasil da Venezuela? Imaginem só esses idiotas, né? Gritando lá, viva o meu mito, né? Pelo mito, morte a Maduro, morte ao comunismo na Venezuela, e aí de repente toma uma rajada de um AK. Ou é bombardeado, né, por um caça Su-27. Hoje as Forças Armadas da Venezuela estão muito bem aparelhadas. É isso que vocês querem para os jovens do Brasil? Se bem que eu não duvido nada, né, sabendo como é o eleitorado do Jair Bolsonaro, eu não duvido nada que muita gente realmente queira isso. Sujeito frustrado, né, não tem namorada. Eu acho é bom que isso aconteça, porque assim a concorrência é menor. Assim a concorrência é menor para que eu possa arranjar uma namorada. Não, eu acho bom, porque o Brasil tem gente demais. O Brasil tem 205 milhões já, tem quase 210 milhões. Então bota 5, 10 milhões aí no Exército que não vai fazer falta nenhuma para o Brasil. Se você é eleitor do Jair Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida de que entre os seus camaradas, entre os seus correligionários, você vai encontrar muita gente que quer exatamente isso aí para você. Para enricar um latifundiário, para enricar um capitalista, para enricar um banqueiro, em uma guerra contra o comunismo na Venezuela. Afinal de contas, agora se fala muito mais em Venezuela do que se fala em Brasil nessas eleições. É uma coisa ridícula. Quando deveria, sim, estar sendo discutido como é que vão cuidar da limpeza das ruas. Está aí, amanhã não, hoje no caso, hoje na Rússia é dia de Subotnik. Né? Subotnik, para quem não sabe, é o camarada que trabalha voluntariamente no sábado. Dia de limpeza geral da cidade. Um mutirão para limpar a cidade agora, porque o que mais tem aqui na cidade agora é folha de... Como é que chama? É folha é folha de acer nas ruas. Folhas douradas, vermelhas, né, que vão caindo das árvores agora por conta do outono. Fazer um mutirão agora, vejam só que coisa bonita, né, para deixar a cidade limpa. A Rússia não tem presidente apologista de tortura. Não tem
políticos que defendem o terrorismo de Estado. Só no Brasil que, infelizmente, gente ignorante, gente burra, acha que tem que colocar um louco na presidência, né, para resolver problemas que podem sim ser resolvidos de outras formas. O Brasil tem problema com o crime? Tem. O Brasil tem problema de bandidagem, de sujeira, de pornografia nas escolas? Tem. Tem praticamente todo tipo de problema que você imaginar. Só que, como diz o famoso ditado, não existe nada tão ruim que não possa ficar pior. Não é porque o Brasil tem problemas, você vai criar mais problemas ainda para o Brasil. E ainda pior, colocando o Brasil numa posição isolada internacionalmente. A União Europeia, políticos da União Europeia já escreveram uma carta repudiando categoricamente um presidente neofascista como Jair Bolsonaro. Aqui na Rússia, diversas personalidades também já se manifestaram contra. Os jornais aqui agora falam nisso direto, estão dizendo que é um absurdo, é lamentável que um país como o Brasil, que é amigo da Rússia, tenha em seu comando um neofascista. E tem publicado que essas relações, né, que respeitam, claro, a decisão do povo brasileiro, a Rússia não se mete nisso aí, mas que o Brasil está dando passos muito perigosos em direção ao fascismo. Agora colocando 2 loucos na presidência, inclusive um louco que planeja atacar um aliado da Rússia na América do Sul, que é a Venezuela. Quer dizer, o mundo todo hoje está falando contra a candidatura do Bolsonaro. Mas só o bolsominho, que é um imbecil, que é estúpido, na melhor das hipóteses, que é ingênuo, acha, né, que o mito dele, que o micto, melhor dizendo, vai, né, ser a salvação para o Brasil. Um indivíduo que conta com repúdio do mundo civilizado. Se duvidar, até nos Estados Unidos, não duvido que já tenha muita gente falando contra esse tipo de candidatura. Em Berlim foram centenas de milhares de pessoas que saíram às ruas para protestar contra o surgimento do neofascismo, contra o fortalecimento do neofascismo no Brasil. O sujeito não só é neofascista, como também é corrupto. Que usou, quer dizer, 12 milhões, isso só falando em WhatsApp, porque se for investigar no Facebook, provavelmente vai ter muito mais sujeira por debaixo dos panos, para poder disseminar mentiras por WhatsApp. Né? Historinha de que general russo queria invadir Brasil, pega um professor doutor de filosofia, né? Coloca uma tradução porca, que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo da entrevista, e apresenta como sendo o general russo. Vejam só essa porcaria que muita gente está engolindo como se fosse notícia verdadeira. Eles fazem o quê? Disseminam mentiras, né, sobre a história de kit gay. Quem acabou com o kit gay no Brasil, né, uma coisa que foi acabada ainda no início dessa década, não foi o senhor Bolsonaro coisa nenhuma, foi a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, que inclusive assistiu a vídeos absurdos que determinadas organizações queriam introduzir no Brasil, né? A história de um dia na vida de Bianca, um travesti chamado Bianca, é por aí. Um outro vídeo, né, mostrava 2 crianças se beijando. Quer dizer, uma coisa absurda, e que isso aí não chegou às escolas exatamente pela iniciativa da presidenta Dilma Rousseff. Que eu lembro que, inclusive, na época, a comunidade dos pervertidos, né, chegou até a protestar contra a decisão da presidenta do PT. Quer dizer, o PT que devia estar sendo, que deveria levar o crédito, né, exatamente por
teria impedido que esse tipo de pornografia chegasse às escolas do Brasil. Para hoje, né, tá o senhor Bolsonaro falando como se ele fosse autor de algum projeto, como se ele fosse autor de coisa, quando nunca na realidade foi autor de nada. Quando nunca teve nenhum tipo de proposta que prestasse para o Brasil. Ele não tem proposta, ele tem bravata. Uma coisa é você ter uma proposta, ter um método para acabar com uma coisa, e outra coisa é você ter bravata. Só que bravata é uma coisa que, até aqui no nosso canal, a gente pode fazer, é muito fácil de fazer. Então, o senhor Bolsonaro, ele utilizou, quer dizer, mais de 12 milhões para disseminar falsas notícias no YouTube, e pior do que isso, no WhatsApp, última forma. E o pior do que isso, ninguém sabe quanto foi investido, né? Quantos milhões foram investidos para divulgar o nome desse homem em redes sociais como, por exemplo, o YouTube. Ou vocês acham que isso aí é só moleque, né, que vai lá e coloca Bolsonaro 2018 ou B17? Vocês acham que isso aí a molecada toda está fazendo de graça? Pode até ter alguns que talvez façam isso, um ou outro. Talvez até muitos, né? Afinal de contas, a gente sabe que malandragem é o que, infelizmente, não falta no Brasil. Mas o pior é ver caixa 2 deste bandido corrupto chamado Bolsonaro sendo usado não apenas para divulgar a sua campanha, sendo usado não apenas para fazer propaganda política sua na internet, mas principalmente para ameaçar aqueles que não querem votar em um candidato tão ignóbil e agora também corrupto. Não tem mais como negar. Né? Não, porque isso aí não é corrupção. É a tal da história, meu amigo. Isso aí é uma grande hipocrisia. O capitalismo em si ele é a corrupção. Qualquer discurso, né, de cruzada contra a corrupção, isso aí é puro estelionato eleitoral. Eu quero ver se esses mesmos sujeitinhos, né, se esses eleitorezinhos deste bandido também vão gritar agora contra a corrupção do candidato deles. Eu quero ver se esses eleitorezinhos, né, vão agora também bater panela, depois que o candidato deles, o que está mais do que evidente agora, usou 12 milhões para pagar fake, para pagar bot, para ficar ameaçando fulano ou cicrano que não vai votar nele. Como ameaçaram, aliás, o meu canal centenas de vezes. Tá aí, eu recebi agora na minha notificação, eu olhei recentemente, né? E de acordo com mais um dos centenas de fakes, né, de bots que vieram me ameaçar, escreveu para mim o seguinte: você agora está com os seus dias contados. Você e a Solar estão com os seus dias contados. Em 7 minutos, em 7 horas, 7 dias, você e a sua família, quer dizer, até a minha família foi ameaçada, irão desaparecer. Quando eu fui olhar o comentário lá na moderação, curiosamente ele tinha desaparecido. Quer dizer, o sujeito ainda é covarde, né? Apaga a ameaça dele, exatamente porque é covarde o suficiente para não entrar em uma discussão. O nome é um nome cheio de acentos, que até eu não sei nem como é que escreve aquilo num teclado convencional. E isso aí, é nisso aí que 12 milhões de reais estão sendo usados agora nessa campanha. Quer dizer, o sujeito achou que iria se safar, provavelmente até crendo numa vitória em primeiro turno, que por muito pouco não aconteceu. Achou que iria se safar, mas agora os seus podres estão vindo à tona. Um sujeito que usa milhões do empresariado
para ameaçar mulheres, crianças, idosos, famílias inteiras, né, para quem se diz um defensor da família, blogueiros, escritores, ativistas, todo tipo de gente que ainda tem miolos na cabeça e que tem bom senso. Eu quero perguntar para esses eleitorizinhos aí se esse é o tipo de Brasil que eles querem, né? Um Brasil baseado no terrorismo de Estado, na corrupção, em milhões sendo empregados para fazer ameaças pelas redes sociais. E vocês que estão apoiando isso, em absolutamente nada se diferem, né, dos bandidos que vocês tanto vivem condenando, vocês vivem dizendo, né, que tem que morrer. Afinal de contas, não são vocês que vivem, né, com o discurso de que bandido bom é bandido morto? Tomem muito cuidado, senhores, porque conivência com criminoso, apologia de criminoso e, antes de mais nada, cumplicidade também é crime. E se vocês acham que o bandido bom é bandido morto, então sejam coerentes com o discurso de vocês. Suicidem-se, que assim vocês estarão fazendo um grande favor ao Brasil. Ou, se preferirem, o que aliás eu prefiro, mudem a consciência de vocês e tomem a decisão inteligente.